Bom dia, Shalom. Shalom de Jesus Nazaré. Ok? Não é a Shalom da autoajuda, não, que eu tô falando. Você sabe o que é a Shalom da autoajuda? É aquela que o pessoal acha que se falar Shalom, nada é quebrado, nada faltando, tudo no lugar, eles acham que já está tudo resolvido os problemas deles e não vai atrás de Jesus clamar por perdão, por libertação. Pessoas se preocupam muito com suas casas, mas não se preocupa com a própria alma, o próprio espírito. A Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por mão de homens. As pessoas elas estão se preocupando com a arrumação da igreja de parede, com a arrumação da casa de parede, mas não estão cuidando de suas almas, de seus espíritos. Então, por isso que agora, depois de eu ser confrontada com esse pensamento de autoajuda, do cabalismo, falado agora os crentes estão usando, os evangélicos estão usando, ok? Se fosse uma pessoa do mundo que viesse para mim falar essas coisas, eu entenderia. Mas pessoas dizer evangélica e agora ir atrás de autoajuda, então a nossa paz é Cristo, é Ele que nós precisamos, sem Ele nada somos. E então eu tenho que explicar, ok? Cachorro batendo na porta. Tá difícil aqui hoje, estou tentando fazer uma live, pegar uma imagem mais bonitinha para vocês, mas tá difícil, gente. Tá difícil. Tá difícil porque eu vou parar o celular aqui um pouquinho. Não vai sair lá fora. Não, Hugo. Gente, tá difícil aqui hoje fazer uma live aqui na casa que eu tô. Tem imagem bonita, então tô aproveitando essa imagem bonita aqui pra vocês, mas o cachorro fica saindo, quer sair pra fora, faz barulho. Vou ver se ele deixou fazer. Não, em nome de Jesus, quero deixar. Mas o que eu queria falar é isso, gente. Olha o cachorro aí, ele passando na frente da câmera, porque ele acha, esse cachorro nosso, ele acha que ele é gente. Hugo, sai. Esse cachorro, ele acha que ele é gente. Desce. Se ele vê... Eu tô sentado num lugar... Ó, deixa eu mostrar o Hugo aqui pra vocês, ó. Hugo, vem aqui. Ô, Huguinho. Huguinho que é um grandão, mas a gente chama ele de Huguinho, por carinho, né? Olha lá. Hugo, desce daí, desce. Então, ele é assim, ele veio num lugar, ele quer ali atenção, quer que... Ai, gente, pois agora depois vocês já viram o cachorro, depois que eu já expliquei, para tomar cuidado com esse povo do autoajuda, que usa a palavra shalom, para dizer que não tem nada faltando, nada quebrado, e a vida deles estão toda quebrada. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Eterno. Gente, se não for buscar Jesus, se não for ajoelhar, se não for clamar pelo sangue de Jesus, gente, não vai ter casa inteira, não vai ter vida inteira, não vai ter nada inteiro. Não vai ter nada no lugar se não clamar pelo sangue de Jesus. Se não orar, jejuar, buscar, clamar pelo nome de Jesus. Se não fizer isso, não vai ter nada inteiro, nem nada faltando. Isso aí é palavra de autoajuda. Busque ao Senhor. Dele vem a nossa ajuda. Não é de palavras de efeito. Ok? Na realidade, eu vim aqui para falar de outro assunto, gente. Mas eu percebi que os evangélicos estão abandonando o evangelho e estão indo atrás ou de religiões místicas, ou de autoajuda. Tá assim, gente, a coisa tá feia. E um repete uma frase, os outros tudo começam a repetir também.
Ah, porque um artista famoso lá repetiu a frase, os outros também vai repetindo. Ah, porque se não orar e pedir no nome de Jesus de Nazaré, as coisas não vão dar certo. Pode falar Shalom 1000 vezes. Se não tiver com o dono da Shalom, que é Jesus de Nazaré, vai estar tudo quebrado, vai estar tudo desorganizado, vai faltar tudo. Por quê? Porque não está clamando pelo nome de Jesus de Nazaré. Eu clamo pelo nome de Jesus de Nazaré, na minha vida, na minha casa. Minha casa, quando eu falo minha casa, meus filhos e meus netos. Eu clamo em misericórdia de Deus e pelo sangue de Jesus que passa sobre nós, que cubre e nos livra do mal. Porque só o Senhor pode colocar nossa vida e nossa casa em ordem. Não é palavra de autoajuda. Ok? Mas eu preciso continuar aqui. Espero que o cachorro não volte. Ele já está lá latindo do outro lado. Então, gente. E essas pessoas, elas são tão religiosas. E quando você servo de Deus também fica aborrecido com algumas coisas. O próprio Senhor Jesus ficou. Vocês sabem como que o Senhor Jesus agiu ali no templo um dia. E vocês sabem muito bem como que o Senhor Jesus falava com os religiosos. Se você conhece o evangelho, você sabe. Mas hoje em dia eles ainda falam assim: ai, tá nervosa? Tá nervosa, irmã? Ai, nervosa não é de Deus. Porque de Deus para eles é ir na moda, ir no embalo uns dos outros, ir no modismo. Saiu uma moda nova agora no meio gospel, vamos seguir. Vamos fazer tudo, O ser humano é assim, se você não entrar em acordo com ele, ele diz que você tá nervoso. Gente, deixa eu me controlar, porque senão eu fico irritada com isso. A gente fica irritado sim, servo de Deus fica irritado sim, profeta de Deus fica irritado sim. Não nem tô falando que eu não falo para ninguém que eu sou profeta de Deus. Mas eu vejo na Bíblia os profetas de Deus ficavam irritados sim. Uma vez insultaram o profeta, foi Eliseu, insultaram lá o profeta, uns jovens, uns adolescentes mal criados, insultaram o profeta, saiu umas ursas do mato e devorou eles. Mas as pessoas não lêem a Bíblia. Fiquem nessa falsa religiosidade que tem no mundo. Não, mas Jesus pregou amor e perdão. Sim, amor e perdão. Porque se a gente não perdoar, a gente nem vive mais nessa terra. Nem vivemos. Inclusive essas pessoas religiosas. Nós vamos perdoar. Senhor, ajuda-nos a perdoar. Ok? Mas o Jesus, o Deus que prega aí no meio gospel, gente, não é o da Bíblia. Lê os profetas, lê como Jesus tratava as pessoas, como ele falava sério com aqueles religiosos. Vê como João Batista falava, chamando até de raça de víboras. E o Senhor Jesus falou, vós tem por pai o diabo. Mas hoje não, os crentes de hoje, você tem que passar a mão na cabeça deles, senão eu vou ficar magoado. Pois que fique magoado, meu filho. E se não se arrepender, vai para o inferno. Porque você não lê Bíblia, você não sabe como que Deus é. Deus está trazendo juízo para a terra, o juízo já começou e as pessoas estão brincando. Brincando de palavra de autoajuda, crentes que se diziam evangélicos. Ou se diz ainda, né? Protestante. Porque saiu da Babilônia. Saiu da Babilônia e agora o quê? O quê? Autoajuda também é Babilônia. Coach no altar também é Babilônia. Política no altar também é Babilônia. E louvado seja Deus. Vem comigo, Jesus. Vem comigo, Jesus. Vem comigo, Jesus. Que esse povo aprenda quem realmente é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Que não é brincadeira. Que não é mimimi. Santo é o nome do Eterno. Santo é o nome do Eterno. Eu queria falar sobre o assunto aqui, gente. É um assunto muito vasto e eu não tenho nem conhecimento para falar sobre isso. Mas eu só vou falar sobre duas coisinhas rápidas.
Deus seja louvado. Aleluia. Existe uma briga aí porque é um tanto de filósofo que tem na igreja, gente. Na história da igreja. Estou falando, não é só hoje, não. É desde o segundo século. Surgiu tantos filósofos nas igrejas, gente. Tanto que se tivesse evangelista ganhando alma, igual tem filósofo, esse mundo já estava todo evangelizado. Então, gente, surgiu lá o cristão filósofo que tem por sobrenome Calvino, e o outro cristão filósofo que tem o nome de Armínio. Mas tem muitos outros, gente. Tem milhares e milhares de filósofos na igreja, na história da igreja. Milhares e milhares de filósofos. É muitos. Um crê que Jesus é divino, o outro não crê que é divino, um crê que é não sei o que, outro. E começa uma briga. Gente, foi isso que Jesus mandou os cristãos fazer. É muita coisa, gente. Vocês fazem 10 anos de teologia e não conseguem estudar toda a história da igreja. E é só ali, filósofo combatendo com filósofo, mas você não vê esse pregando o evangelho e ganhando alma para Jesus. E hoje a igreja estuda sobre os filósofos cristãos, mas também não está pregando o evangelho como o evangelho é. Mas eu vou falar só desses dois, um chamado Armínio e um chamado Calvino. Faz parte do protestantismo, da reforma, né? Da reforma. Deus não está pedindo para ninguém fazer reforma de nada. A igreja de Cristo não precisa de reforma. A igreja de Cristo precisa de obediência ao evangelho. Ok? Obediência ao evangelho. Mas agora também tem a restauração. Que é restauração? Ok, eu apoio a restauração. Pega o livro de Atos todinho e vai ler. E de Atos, você vai em frente. Você lê Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios. Peraí, vou pela ordem aqui, né? Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Vai indo aí, aí você restaura a igreja de Cristo. É no evangelho que restaura a igreja de Cristo, não é no Talmud, não. Não é no Talmud que restaura a igreja de Cristo, é no evangelho. É nos escritos apostólicos. Quer restaurar? Vai o evangelho, vê como Jesus pregava, vê como os apóstolos pregavam, pega ali, lê dia e noite. A restauração da igreja, vai pro Talmud, vai pro Kabbalah, vai pro Mishnah, vai pro, pro Zohar, é para restauração da igreja. Paulo pegou todo esse conhecimento e falou que era esterco. Vê lá, você nunca viu o apóstolo Paulo falar isso? Era esterco. Todos esses conhecimentos aí que agora tá na moda. Tudinho. Paulo falou, é esterco para mim agora. Paulo era mestre. Tinha estudado isso. Quando ele encontrou com Cristo, ele falou, isso aí é esterco para mim. Mas as pessoas estão indo atrás de esterco. Do esterco que Paulo falou, as pessoas estão indo atrás. Dizendo que é para restaurar a igreja. Não, restaura a igreja com o livro de Atos dos Apóstolos, com Romanos, com 1 e 2 Coríntios, com Gálatas e Efésios. E aí por diante. Aí restaura a igreja. Fora isso é modismo. Igreja é evangélica. Não é essa evangélica do mundo, do modismo gospel, não. Evangélica que tem que obedecer o evangelho de Cristo. Isso é ser evangélico, obedecer o evangelho de Cristo. Está obedecendo o evangelho de Cristo? Não está? Então não é evangélica. Vamos para a restauração. A restauração tá ensinando vocês a ler Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e por diante. Está te ensinando você ler e praticar? Não. Está pregando Talmud, está pegando Zohar, Mishnah, costume judaico. Isso aí não é restauração. A restauração que trouxe foi Cristo Jesus. É Ele que nós temos que seguir. Tem gente que segue quem odeia Jesus. Tem gente seguindo quem odeia Jesus. Dá mais valor para as palavras de quem odeia Jesus do que para as palavras que o Senhor Jesus falou. Mas agora é Yeshua, não pode falar Jesus. É Yeshua. E daí?
Pode falar Yeshua. É a mesma coisa. O evangelho é o mesmo. Não muda. Não muda, gente. Quando o João Batista falou raça de víbora, ele podia falar no hebraico, no aramaico, no grego. É raça de víbora. Quando o Senhor Jesus foi lá e falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio, podia estar falando no grego, no hebraico, não importa, gente. A língua que o povo entende. Ele falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio e derrubou tudo no chão. Ok? Vamos voltar para a Bíblia. Então fica essa briga. De um lado, calvinista falando que que os predestinados já tá salvo, pode viver de qualquer jeito e morre, vai tudo pro céu. O outro lado vem um arminiano dizendo, não, nós temos o livre-arbítrio, a gente vai, se a gente querer ser salvo, a gente é, se a gente não querer, vai pro inferno. Eles não falam isso, mas como eu sou realista, quem não é salvo, por onde que vai? Vai pro inferno. Ah, mas não é inferno, porque essa palavra é latina. Sabe o que é assim, inferno? Em forno. Tá no forno quente, na cremação. E sabe o que significa Guiena? Sheol? Lugar onde queima o lixão. Então vocês escolhem aí qual que vocês querem usar, ok? Deus seja louvado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, que o Senhor não é brincadeira e o povo tá fazendo um Deus e um Jesus que não é o dos evangelhos. Pois é, gente. Então é isso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que Deus os predestinou. E a Bíblia também fala, se confessarmos, a Bíblia também fala, tem vários versículos que fala, mas eu vou ver alguns de cabeça aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então você precisa crer, precisa aceitar, clamar. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa invocar. Ok? E eu poderia falar aqui muitos versículos sobre salvação para você, porque quando eu me converti a Cristo, eu fui para a Igreja Batista e eles ensinam muita coisa sobre a salvação. Nessa área eles estão de parabéns. Eles ensinam muitos versículos sobre a salvação. Ok? Então, por um lado, nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio também pode levar para o inferno, para o Guiena, para o Lago de Fogo. E por outro lado, nós temos o outro que diz que o predestinado pode viver de qualquer jeito que já está salvo. Não importa o que fazer, que já está salvo. Tanto de um lado quanto do outro, não dá segurança nem firmeza para ninguém. Por quê? Porque o Senhor chama, é Deus que vai chamar. Agora, quando Ele te chama, você realmente vai querer ou não. Só que só existe 2 caminhos, não existe 3. Já fizeram o terceiro caminho aí. Nem inferno, nem céu, mas ali um caminho do meio. Eu tenho parente na família que está nessa ilusão. Acho que tem um caminho do meio, ok? Nem céu, nem inferno, mas um caminho do meio ali, por causa da enganação. Só existe 2 caminhos. Ou bênção ou maldição. Ou salvação ou perdição. Eu sinto muito para essas pessoas que estão acreditando no terceiro caminho aí, porque elas não sabem o que elas vão enfrentar pela frente, que Deus liberta os nossos desse engano. Então vamos ver. O que o Senhor Jesus falou? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou aqui rapidinho, João 17, versículo 6. Gente, eu peguei essa tradução aqui, eu não gosto dessa tradução, mas é a Bíblia que eu achei aqui, porque eu estou sem meu outro celular, onde eu leio a Bíblia no meu outro celular, eu escolho a tradução que eu quero, mas aqui eu achei uma Bíblia aqui, essa tradução moderna, muito moderninha, eu não gosto muito dela, mas eu vou ler aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue entender. É João 17, de 6 a 12, está escrito aqui, ok? Então diz assim, eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens e mulheres. A gente sabe quando fala homem, está falando homem e mulher, né? Mas aqui a tradição quis ser mais moderna.
Eu manifestei o caráter em detalhe aos homens e às mulheres. O teu caráter, quer dizer, o caráter de Deus, né? Eu manifestei o teu caráter em detalhes aos homens e mulheres, porque aqui é a oração de Jesus, ok? Que me deste. Aqui, ó. Aos homens e às mulheres que me deste, que o Senhor me deu. Ô mulher, e aqui vai pôr criança, vai pôr tudo. Se é para especificar, ok? Homem vem da humanidade. Humanidade, homem e mulher já está tudo incluído, ok? Então, eu manifestei o teu caráter, como Jesus falando a Deus. Essa palavra teu aqui tinha que estar com T maiúsculo, mas não está. Eu manifestei o teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Ok? Então, Deus precisa dar. Deus precisa dar. Ok? Eles eram teus antes de qualquer coisa. E os deste a mim. Como assim? Mas o pai e o filho não é um só? Por que eles eram teus e deste a mim? Alguém já fez essa pergunta? Porque as pessoas dizem que só tem um. Você vai ler toda a nova aliança. Até na velha aliança tem, gente. Na velha aliança usa o verbo nós. Vamos continuar. Ok? Eles eram teus antes de qualquer coisa. Então, tudo é de Deus, gente. Tudo é de Deus, gente. Todo ser humano é de Deus, gente. No sentido que Deus é dono e que Ele diz, entendeu? Ele é dono. E Ele pode escolher como vaso de honra e como vaso de desonra. Ele é dono. Primeiro tem que ensinar essa grandeza ao ser humano, essa grandeza de Deus. Tem que ensinar que o Senhor falou, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Isso não é pregado. É Deus, é o Eterno que escolhe, que decide, e nós temos que nos prostrar diante dele e clamar por ele, não ficar com esse liberalismo religioso que tem na face da terra, que não tem temor a Deus. Ok? E o Senhor Jesus fala, eles eram teus, o Senhor me deu. Eles agora fazem o que dizes. O que Deus quer que eles façam, ok? Dizes aqui tá falando Deus, é como se diz o que o Senhor diz, que possam fazer mesmo que Deus falou, ok? Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo que me deste era originalmente teu, ok? O próprio Filho de Deus, gente, que ele e o Pai eram um. Ele falou pro Pai, originalmente era teu. Pois a mensagem que me deste eu transmiti a eles, eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste, oro por eles, não oro pelo mundo que rejeitou Deus. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus. O Senhor Jesus falou, o Filho de Deus falou, eu não oro pelo mundo que rejeitou Deus. Eu oro por aqueles que o Senhor me deu que creram nas palavras. Ok? Tem gente aí preocupada com a salvação de quem não quer ser salvo e não está cuidando da própria vida. Vamos lá. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus por direito. Então, gente, tudo é de Deus, gente. O crente e o não crente, tudo é de Deus. E Deus decide o destino. Então, a primeira coisa que tem que ensinar a humanidade é ter temor a Deus. O Pai, ter temor. Mas o Pai falou que é para crer no Filho. O Pai falou que é para crer no Filho. O Salmo 2 fala, beijai o Filho para que a ira do Senhor não venha. O Pai falou para crer no Filho. O Pai falou para clamar pelo nome do Filho. E o Filho ora e fala, Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Então, para a pessoa ser salva, a primeira coisa ela tem que ser dada para Jesus, por Deus, pelo Pai.
Não é só levantou a mão, tá salvo, vai pro céu, não. Primeiro, ai, como é que eu vou saber se Deus me deu para Jesus? Ora, fala com ele, conversa com ele. Deus conversou até com Caim, um assassino. Deus conversou com Caim, deu orientação para ele. Um assassino que matou o irmão inocente. Deus conversou com ele. Pode conversar com você também. Se você for sincero, ele vai te responder. Então, primeira coisa que tem que ensinar nesse mundo, o temor a Deus. Todo-Poderoso. Que as nações devem tremer diante dele. Segunda coisa, aceitar o filho dele. Aceitar o que o filho dele ensinou. Ok? Então, essa briga de ficar brigando predestinado com livre-arbítrio não leva a nada. Porque o Senhor, em Cristo, Ele está escolhendo todos que vêm. Os que vêm com sinceridade e busca. Ele está escolhendo. Ok? A pessoa, quando ela vem para ela decidir, ela já está sendo escolhida para decidir. Agora, ela vai ter que decidir. Mas ela foi escolhida para decidir. Não sei se vocês me entendem. Aqueles que são apresentados a Cristo, eles foram escolhidos para decidir ficar com o Senhor Jesus. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, igual o apóstolo Paulo falou. Essas pessoas, elas já foram chamadas a decidir. Agora, se elas decidem rejeitar o Filho de Deus, vai receber o juiz nessa terra. O juiz de fogo que está vindo. Porque as pessoas não acreditam. O Senhor Jesus está revelando direto sobre as guerras. Direto. Mandando as pessoas fazer economias, guardar dinheiro, guardar comida, guardar... Está falando direto e as pessoas brincam. As pessoas só dão risada. Você sabe quando que a humanidade vai cair na real? Eu não quero nem falar essa palavra aqui, gente. Mas sabe aquele negócio lá que destrói a cidade inteira? Parece que o ser humano quer isso. Porque fora isso, tudo que está acontecendo, gente, ainda o ser humano ainda não está conseguindo enxergar. Tudo que está acontecendo já. Muita gente morrendo em guerra, muita gente passando fome, muita gente sofrendo, muita gente. Muito sofrendo. Mas as pessoas continuam querendo guerra. Formando batalhão dali e da acolá para lutar nação contra nação. Enfim. Enfim, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas não pense que vai ser. Não pense que o céu vai descer para a terra do jeito que a terra está, que não vai não, gente. O céu só vai descer na hora que Deus colocar essa terra em ordem. O Salmo fala, já no Velho Testamento, já fala do filho, viu? Beijai o filho, Salmo 2. Fala, tanto em Hebreus quanto no Salmo também fala, que o Senhor colocou à direita de Deus, até que colocasse os inimigos debaixo dos pés. Está falando de nosso amado Jesus de Nazaré. E a restauração das coisas. Ok? A restauração ali não está nem falando de religião. Está falando desse planeta Terra todinho. Todinho, até das árvores. Todinho. Planeta Terra todinho. Tudo. Que você possa enxergar. Isso é restauração. É tudinho. Tem um versículo no Hebreus que fala que o lençol da terra vai ser enrolado e trocado igual se troca uma cama. E aí por aí você imagina o que é o lençol do planeta Terra. Ok? Mas as pessoas acham que restauração é ir para o Talmud e pregar livro judaico, eles acham que isso é restauração.
Crer no Jesus será salvo. Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Aí vem os críticos do texto. Cuidado com os críticos dos textos. Os críticos do texto bíblico, eles estão fazendo um desfavor para os salvos. Os críticos dos textos bíblicos do Evangelho da Nova Aliança estão fazendo um desfavor. Eles estão derrubando a pequena fé que as pessoas têm. E começa a discutir. Ai, mas esse versículo fala isso, ou mas fala aquilo. Não, porque olha, teologicamente, etimologicamente, e segundo isso, segundo aquilo, e segundo a filosofia, e segundo a psicologia, que não sei o quê. Gente, as coisas de Deus é espiritual. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. A Bíblia não se explica com a sabedoria do mundo. A Bíblia se explica através do Santo Espírito de Deus. Se Ele não revelar a Bíblia para nós, pode fazer apologética. Pode fazer todas essas coisas aí que tem no meio teológico. Tem o teológico judeu e tem o teológico cristão. Pode estudar todas essas teologias. Se o Espírito Santo de Deus não revelar, a pessoa não vai entender. Vai ficar só discutindo, filosofando. Filosofando para lá, filosofando para cá, filosofando. E nunca chega a acordo nenhum, não ganha alma para Cristo, pessoas não são libertas. Fica só filosofando, 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 filosofando. Tá triste a situação. Tá triste. Porque se não tiver o poder do Espírito Santo, não vai ter transformação nas vidas. Não adianta ir atrás de autoajuda, não adianta ir atrás de coach, não adianta ir atrás de político. Se não for para o Evangelho. Tem que ir para o Evangelho. Para os escritos apostólicos. Lê, relê. Lê e relê. Lê. Se eu vim aqui pregar outra coisa para vocês, vocês podem falar. Irmã Helena, mas você não está pregando a Bíblia. Pode falar. Mas se eu estou falando do Evangelho, dos escritos apostólicos, dos profetas, quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é o Filho de Deus? Se eu estou falando na Bíblia e vocês não creem, aí é porque vocês são incrédulos mesmo. Aí vocês vão ter que pedir para Deus abrir a mente de vocês, ok? O que os apóstolos escreveu? O que Jesus escreveu? Você tem dúvida? Pega e vai ler. Eu vou ligar para o teólogo tal, para o profeta X, eu vou ler, ver o que ele vai... Não, pega a Bíblia e vai ler. Pega a Bíblia e vai ler. Ensina teu filho, teu parente, teu irmão, teu namorado, ensina a Bíblia. Ok? Não espera só quando vai chegar na igreja no domingo e chega lá. Às vezes, você vai até ouvir coisa que não é 100% bíblico. Ninguém prega 100% Bíblia, gente. Ninguém. E se você não tomar cuidado, em vez de você ficar com a parte que é da Bíblia que foi pregada, você vai ficar com a outra parte que não é da Bíblia. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo. E Deus vai chacoalhar esses templos que acham que as pessoas que se preocupam mais com as paredes, com a decoração do templo, do que com as próprias almas, do que com o próprio espírito, Deus vai balançar. Deus vai balançar as estruturas dessa terra. Mas não é só... A pessoa fala muito da política. Deus vai balançar as estruturas políticas. Sim, vai balançar a estrutura política, mas vai balançar também as estruturas eclesiásticas. Vai balançar. Deus vai mostrar aqui como a Bíblia está escrito. Deus não habita em templo feito por mão humana. Ok? Deus vai mostrar isso. Então todos os impérios que estão levantando e que estão querendo levantar, dizendo que é para Deus, Deus não está pedindo. Deus falou para Davi que não, Davi, não precisa você fazer esse templo não. Entendeu? Mas de tanto o homem insistir, porque quando o ser humano insiste com uma coisa, Deus deixa fazer. De tanto insistir, o filho de Davi fez. Mas aí começaram a adorar o templo de pedra. E esqueceu do Deus Todo-Poderoso.
Aí Deus deu as festas que era para as festas eram um guia, um ensinamento para chegar no Messias. E o Messias já veio, é Jesus, viu? Deus deu as festas para eles praticassem tudo aquilo, porque ali, para chegar no Messias, para quando o Messias viesse, eles reconhecessem. Só que o Messias veio e não reconheceram. Mas lá em Isaías, um profeta, acho que 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, preciso ver a data, 700, 600, não sei quanto antes de Cristo, acho que mais ainda, Isaías faz tempo que ele escreveu. Lá, lê Isaías 1, ele falou, Deus, o Eterno, falou, filho que substitui novilha vermelha, cordeiro de Páscoa, cordeiro de Yom Kippur, bode, cordeiro. O sangue de Jesus já foi derramado. A Bíblia diz que todavia agradou Deus moê-lo. Aquele sacrifício subiu como um aroma suave diante de Deus. Não tem nenhum outro sacrifício melhor que esse. É o de Cristo Jesus. Agora, você quer fazer um sacrifício para Deus? Consagre a si próprio. Consagre em santidade. Que aí você vai fazer um sacrifício bom para Deus. Eu vos deixo aqui a próxima. Que o Eterno Deus vos abençoe, que eu tenho as coisas para fazer. Fico na Shalom. Até qualquer hora. Que o Eterno nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.